Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Quantos têm o texto sagrado? Erga-no. Ótimo. Vamos continuar o exame do Evangelho de Marcos. Estamos na 78ª exposição deste Evangelho. Queria te convidar para abrir o texto sagrado em Marcos 11. Marcos 11, nós vamos examinar dos versículos 27 a 33. Marcos, 11º capítulo, a partir do 27º versículo e até o final do mesmo capítulo. Vamos, eu leio a partir da Ara, você acompanha na sua tradução. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem tem autoridade para eles? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Daqui a pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Pai querido, vem nos ensinar nesta manhã. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir a tua voz, que eu desapareça, que a minha boca seja usada como a tua boca, que haja nos nossos corações o sentimento de que assim diz o Senhor. Usa-me, Pai, tem misericórdia de mim, envia o pecador, tem pena de mim, lava-me agora, Pai. Que nada em mim prejudique a tua comunicação com os santos que estão ouvindo. Abre nossos ouvidos a fim de que possamos ouvir as maravilhas da tua palavra, em nome de Jesus. E o povo concordando diz: como um todo, os capítulos 11 a 16 tratam somente da última semana de vida do Senhor Jesus neste mundo. Nós temos caminhado já várias exposições lidando com esta última semana. O texto que nós lemos nesta manhã inicia com as seguintes palavras: então regressaram a Jerusalém. Como assim regressou? Como regressaram? Veja, esta é a terceira visita seguida. Jesus havia feito outras visitas, mas essa é a terceira seguida, um dia após o outro, que Jesus regressa à capital da nação. Na primeira visita, Jesus fez aquela entrada triunfal que nós examinamos algumas semanas atrás, está em Marcos 11, 1 a 11. Note que Jesus sempre entra e sai e nunca pernoita na cidade sagrada, como nós vemos em Marcos 11, 11, Marcos 11, 19, Marcos 13, 1 e etc. A segunda turnê
que Jesus faz a Jerusalém no dia seguinte, ele amaldiçoa a figueira e aí então purifica o templo. Na terceira incursão, que inicia quando Jesus fala sobre o poder da fé, que nós também avaliamos aqui, adentra Jerusalém e chegaram novamente ou regressaram a Jerusalém. É o texto que nós acabamos de ler. O texto segue narrando, aspas, que enquanto Jesus estava andando pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Quem exatamente são essas pessoas? Que grupos são esses? O primeiro grupo nomeado, aí como chefes dos sacerdotes, este grupo constituía a camada mais alta de autoridades da nação, incluindo os sumos sacerdotes Caifás e Anás, que no momento serviam conjuntamente, Lucas 3:2. É fácil conjecturar, é uma conjectura quase que certa, que por causa das multidões, é muito provável que os chefes dos sacerdotes estivessem sendo acompanhados da polícia do templo, que eram levitas que serviam de guarda-costa ou segurança para os chefes dos sacerdotes. O segundo grupo nomeado, aí são os mestres da lei, os gramateis, os escribas, segundo a Ara, homens eruditos, cuja função era estudar a lei, transcrever a lei e compor comentários a respeito da lei. Esses homens seriam, a grosso modo, os advogados de hoje em dia. Esses letrados intelectuais eram também documentos, por exemplo, certificado de terras e etc. O terceiro bando era constituído pelos presbiteroi, líderes religiosos na NVI, ou anciãos na Ara. Este grupo aqui, os líderes religiosos, eram constituídos por uma variedade enorme de pessoas, incluindo saduceus, fariseus, herodianos e talvez até mesmo zelotes e essênios. Eu fiquei um tanto surpreso quando eu li que essênios poderiam constituir esse grupo, porque eu sempre entendi que os essênios eram muito isolacionistas, mas o erudito que eu estava consultando afirmou da possibilidade deste grupo também fazer parte desta liderança. Veja, essas pessoas todas, fariseus, zelotes, essênios, brigavam ferrenhamente entre si, mas se uniram contra Cristo, pois Cristo ameaçava todo o conglomerado judaico da época. Jesus era um peixe fora d'água, tal qual o seu primo, o finado João Batista. Jesus fazia parte de nenhuma estrutura judaica, de nenhum tipo. Ele era um completo estranho, tanto em termos políticos, como os herodianos e zelotes, tanto em termos político-religioso, como os saduceus, e tanto em termos estritamente religiosos, como os fariseus e essênios. Ele era um estranho no ninho. O texto segue, Marcos 11:27, afirmando que esses dignitários abordam Jesus enquanto ele estava andando pelo templo, Marcos 11:27. Narrando esse mesmo episódio, o médico Lucas diz, aspas, enquanto Jesus estava ensinando no templo e pregando as boas novas, achegaram-se a ele esses três grupos. Lucas 20, versículo 1. O texto paralelo deixa claro que Jesus não estava apenas andando ou passeando pelo templo, como diz João Marcos, mas também que ele estava ensinando e pregando, conforme Lucas nos narra. Por que seria importante sabermos que Jesus, além de andar, estava ensinando? Por que razão? Veja, havia uma grande preocupação da elite judaica com a incrível ousadia de Jesus.
Daí eles perguntarem, foi por causa desta ousadia? Que camarada mais atrevido, por assim dizer. Daí eles perguntarem, 28, com que autoridade tu estás fazendo essas coisas? Quem te deu tamanha autoridade para fazer? Que coisas são essas que Marcos relata? Estas coisas, que coisas? Bate os olhos um pouco em cima, o texto está aberto no teu colo. Tu lestes a partir do versículo 27, bate os olhos a partir do versículo 15. Lê comigo. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Ora, vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a encontrar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Este evento que nós acabamos de ler, estas coisas que eu acabei de me referir, tem referência à segunda purificação. E este evento, a segunda purificação, apenas aumenta ainda mais a tensão que vem crescendo há muito tempo entre Jesus e toda a governança judaica. Para compor o problema, além de purificar o templo, Jesus estava ensinando no templo e pregando. Aos olhos da elite religiosa, Jesus estava subvertendo a multidão, fazendo com que a multidão se voltasse contra eles, obviamente. Não é à toa, marque bem, não é à toa que na percepção de Caifás, das duas uma, ou nós assassinamos Jesus, ou então a nação vai colapsar. Isso fica muito claro em João 11, 49 a 50. João 11, 49 e 50 diz Caifás, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém, agora, que um homem morra pelo povo, e assim não pereça toda a nação. Além dos motivos externos, que eu acabei de dizer, todas as coisas, Jesus arrepiou dentro do templo, chutou mesa, meteu o chicote na costa das vacas, abriu gaiola de pombo, chamando de ladrões. Havia ainda interesses velados, havia interesses financeiros velados sob ameaça, pois eram justamente os chefes dos sacerdotes que gerenciavam as franquias do templo. Os mercadores, então, compravam deles as concessões ou as franquias para a venda de animais sacrificiais, para a venda de vinho, para a venda de azeite, para a venda de óleo, para a venda de sal, etc. Havia também as concessões para a venda de câmbio, para a concessão para o câmbio financeiro, a fim de trocar as moedas estrangeiras em moedas locais. Ou seja, havia muito dinheiro em jogo no comércio religioso. Fosse isso pouco, havia também inúmeros interesses financeiros na movimentação hoteleira da cidade, nas quitandas de vendas de alimentos, na prestação de vários serviços e etc. A Páscoa era um momento anual muito esperado de grande lucro para todo mundo. É mais ou menos equivalente ao momento do Sírio, aqui em Belém, quando um grande movimento acontece. E aí não apenas existem atividades religiosas, mas existe uma gama de outras atividades adjacentes de hotéis, venda de bebida, venda de comida e uma série de outras coisas paralelas. Muito interesse ao redor deste momento, o momento da Páscoa, acontecia na cidade.
Tendo considerado as coisas, estas coisas que Jesus estava fazendo, ensinando, purificando o templo e pregando, nos voltemos agora para a questão da autoridade. 28, olha comigo. Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Atente bem, veja bem. Eles não tinham nenhuma dúvida que Jesus tinha autoridade. Jesus curou, multiplicou pão, ressuscitou morto e fez todo tipo de sinal imaginável. O que eles questionaram, ouça bem, foi a fonte da autoridade. Que Jesus tinha autoridade era óbvio para todo mundo ver. Ele tinha acabado de chicotear vaca e pintou-se. Todo mundo sabia que ele tinha autoridade. A questão era, de onde vem essa autoridade? Qual é a fonte da tua autoridade? Noutras palavras, eles não queriam admitir de modo nenhum que a fonte da autoridade de Cristo era Deus. Esse talvez seja o ponto central da nossa reflexão hoje. Eles não queriam admitir de nenhuma forma, de nenhuma maneira, que a fonte de autoridade de Jesus era Deus. Quem te deu essa autoridade? Por que eles não queriam? Devido a eles amarem este mundo, amarem o poder, amarem o dinheiro, amarem a tradição, ou seja, resumidamente, amarem os seus pecados, eles não tinham interesse na verdade. E aqui é uma tremenda lição. Nós temos para mim e para você. Todas as vezes que alguém não tem disposição para abandonar os seus pecados, todas as vezes que uma pessoa deseja fazer a sua própria vontade, esta pessoa não aceitará nenhum argumento ou prova apresentado a ela. Você que me ouve nesta manhã, me permite te perguntar, amado amigo, amiga, irmão em Cristo, há algo na tua vida que você sabe que precisa abandonar, mas você insiste em fazer a sua própria vontade? Existe alguma coisa, existe algum vício que precisa ser largado? Existe, por acaso, alguma amizade que precisa ser descontinuada na tua vida? Existe, por acaso, algum plano que você precisa dar as costas? Ou seja, existe alguma coisa que você sabe que está errado, mas você até agora tem escolhido fazer a sua própria vontade? Existe alguma coisa que você não quer concordar com Deus, você não quer ceder à sua vontade? E eu digo, não adianta nenhum argumento debaixo do sol, pois não se trata de uma questão intelectual, mas sim a sua preferência por fazer a sua vontade. Esta é a verdade no frigir dos ovos. Não se trata de argumentação intelectual. Não adianta você se autoconvencer de que você está certo. Na realidade, a questão toda tem a ver com você desejar fazer a tua própria vontade. No final das contas, se este for o caso, você não está disposto a dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que você está querendo fazer é, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Muito cuidado, querido, querida, muito cuidado para que você não ame este mundo, não ame o poder, não ame o dinheiro, não ame a tradição, resumidamente, que você não ame os seus próprios pecados, a fim de você desprezar a verdade. A pergunta deles, a pergunta da entourage religiosa, foi: quem te deu? Quem te deu essa autoridade? Jesus havia dado inúmeras provas da origem da autoridade dele. E eu pensei, qual é, dos muitos exemplos,
o exemplo que eu poderia, porque são vários, e me veio ao coração talvez um exemplo mais gritante que Jesus deu. Vocês lembram do paralítico que foi trazido a Jesus? E Jesus disse diante de todo mundo, a uma multidão, e Jesus disse, por espanto, filhos, perdoados estão os teus pecados. Diz o texto, e aqui eu estou me referindo a Mateus 9, você não precisa se voltar para lá, Mateus 9, 2 a 8, diz o texto que alguns gramateos, alguns escribas, justamente parte da turma que estava lá, disseram, esse cara está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí eu comparei a passagem paralela de Marcos 2,7. Quem pode perdoar pecado? Ou seja, parafraseando, esse cara está louco. Como que esse camarada está dizendo para o paralítico os teus pecados? Por que ele simplesmente não cura o paralítico? Veja só. Esse camarada está perdoando o pecado? Existe uma única pessoa no universo que pode perdoar pecado, e é Deus. E Jesus, diz o texto, movido pelo Espírito Santo, conhecendo os seus pensamentos, por que vocês pensam maldosamente em vossos corações? O que é mais fácil? Eu dizer para o paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados, ou eu simplesmente dizer, levanta e anda? Eles ficaram calados. Eu imagino o povão ali, olhando, imagina a tensão daquele momento, todo mundo olhando. E Jesus diz, para que saibais que eu tenho autoridade, está aqui, para que saibais que eu tenho autoridade para perdoar pecado, não só para curar. Eu te digo, levanta e anda. Eu nem preciso dizer o resultado de tamanha autoridade, e a fonte, obviamente, vem de Deus. Porque se Jesus não tivesse autoridade vinda de Deus, Deus não ia endossar aquele milagre. É muito claro. Diz o final dessa narrativa aqui, vendo isto, o milagre que acabou de acontecer, o perdão do pecado daquele homem, a cura daquele camarada andando, vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, ouça, que dera tamanha autoridade. Então, era muito óbvio, era muito claro a fonte de autoridade que estava sobre o Senhor Jesus. Pelo fato daqueles religiosos amarem tanto os seus pecados, os seus privilégios, a posição que eles tinham, a estima do povo e toda a carnalidade envolvida nisso tudo, eles chegaram a afirmar que Jesus fazia o que fazia, não em nome de Deus, mas em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Isso está registrado em Mateus 12, 22 a 33. Levaram para diante de Jesus um cego mudo, cheio de demônios. Jesus curou o cego e ele viu. Jesus curou a mudez e ele ouviu e libertou o camarada. Olha o tamanho da evidência. Como que os religiosos reagem diante de tamanha autoridade e poder? Você pergunta. Alguns fariseus responderam, é Beelzebu. É Beelzebu, o chefe dos demônios que dá poder, que é a fonte de autoridade desse homem. Então, meus irmãos, não havia jeito. Não tinha como convencer. Porque, em última instância, não era uma questão intelectual, não era nada disso.
o coração deles estava corrompido, eles não queriam saber da verdade, eles queriam manter o status quo. Diante da pergunta do batalhão de dignitários, curiosamente, Jesus também faz uma pergunta. As autoridades haviam perguntado: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus responde da seguinte forma, 11, 29 a 30, acompanha comigo. Marcos 11, 29 a 30. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. 30. O batismo de João era do céu ou era um dos homens? Digam-me. Agora eu vou parafrasear. Olha para mim aqui. Eu vou colocar isso aqui num português bem corrente, que vai ficar claro o que Jesus está dizendo aqui. Ouçam, aspas. Quem deu autoridade para João batizar? Foi Deus a fonte de autoridade ou teria sido algum homem? É o que Jesus está dizendo aqui. Eu vou colocar o mesmo pensamento de forma mais compacta. Olha para mim aqui. João Batista foi enviado por Deus ou foi enviado por homem? Mais simples ainda, João Batista era falso ou era verdadeiro? É isso que Jesus está dizendo aqui. João Batista era um verdadeiro profeta ou João Batista era um falso profeta? Observa a saia justa. Observa aqui a saia justa que Cristo colocou nessa tropa religiosa. Lembrem, é muito importante a gente ter o contexto em mente. A multidão está olhando. A multidão está olhando para eles. Embora ele tenha a polícia do templo e tudo mais, imagina a massa do Sírio, que dizem que é mais de 1 milhão de pessoas. Imagina a massa no templo, está todo mundo diante daquela tensão, o povão está olhando. O que eles vão fazer? Leia comigo 31 e 32, a reação dele. Aspas, eles discutiam entre si dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não crerão nele? Mas se dissermos que foram pessoas, ai de nós! Eles estavam com medo do povo, pois todo o povo considerava de fato que João era profeta. Diante da pergunta de Jesus, eles tiveram que fazer uma reuniãozinha em separado. Quando Jesus crava, quando Jesus encurrala eles tiveram que se retirar para debater. Como é que a gente vai responder esta situação aqui? Qual alternativa vocês acham que eles escolherão? Note a obstinação deles, 33. Eles responderam a Jesus, não sabemos. Eles não queriam admitir a verdade. Simplesmente isso. Veja, um deles, do mais alto corpo legislativo da nação, desejou a verdade e a encontrou. Lemos sobre ele em João 3, muito conhecido, mas ainda assim, ouça atentamente. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma arconton iudaion, autoridade, não era um qualquer. Nicodemos não era um qualquer dentre os fariseus. Havia uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, nós sabemos. Não apenas eu sei, nós sabemos. Veja bem, nós sabemos, ele e vários outros, que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode operar os sinais miraculosos que tu estás fazendo. Agora, ouça, se Deus não estiver com ele. Nós,
fariseus, membros do Sinédrio, sabemos que tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as maravilhas espetaculares que tu fazes se a fonte da tua autoridade não vier de Deus. Este homem piedoso, uma exceção, embora sob gigantesca pressão, tentou defender a Jesus entre seus pares no Sinédrio. E não é fácil você defender alguém hostilizado no seu próprio meio. Imagina, por exemplo, aí as possibilidades são quase infinitas. Você é parte de um colégio de professores lá na universidade. E aí, então, você, no meio desse colégio, você ousar defender a Jesus. Não é fácil isso. Você é parte de um grupo de amigos, em um clube, por exemplo. E aí você, o único crente, você se levantar para você defender a Jesus. Não é fácil isso. Você é parte de uma família que muitos na família não são crentes e de repente são até hostis a Jesus. E você se posicionar na reunião familiar. Quanto desconforto no meio da reunião familiar se você se posicionar ao lado. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que considerar o contexto. Nicodemos se posicionou no meio do fogo. Ele defendeu Jesus diante, aspas, dos principais sacerdotes e fariseus, João 7, 45 a 52. Na sua busca pela verdade, este homem piedoso foi recompensado com a salvação da sua alma, como se presume pela forma pública que ele enterrou Jesus juntamente com Arimateia. João 19, 38 a 42. Como uma flor no lodo, como uma flor no pântano, esse fariseu, essa alta autoridade, buscou a verdade e a encontrou. Que coisa linda. E aí eu creio, meus irmãos, que toda pessoa que resolve abandonar os seus pecados e buscar a verdade, Deus dirige essa pessoa. Eu vou dizer isso de novo, porque isso aqui é muito importante. Eu creio, é minha convicção, que toda pessoa que deseja genuinamente buscar a verdade, toda pessoa que está interessada na verdade, Deus conduz os passos dessa pessoa. E essa pessoa encontra a verdade. Imediatamente, depois deste episódio que nós narramos nesta manhã, o texto paralelo de Mateus 21, 31 a 32, encerra a parábola dos dois filhos. Vocês lembram da parábola dos dois filhos? Jesus contou a parábola do filho que o pai disse que era para fazer alguma coisa, o filho disse que ia fazer e não fez. E aí Jesus contou a parábola do outro filho, é a mesma narrativa. Quando ele deu ordem para o filho disse, não vou fazer e fez. Ilustrando os pecadores contumazes, que diziam que não iam seguir a Deus, através do seu estilo de vida, versus os religiosos que diziam que iam seguir a Deus e que não seguiam. E olha como que ele termina. Olha só o insulto que Jesus diz. Eu digo a vocês, Mateus 21, 31 e 32. Eu afirmo, em verdade vos digo, os publicanos, que era a raça mais baixa de Israel, todo mundo sabe disso, os cobradores de impostos eram os judeus que tinham se vendido para Roma para extorquir os seus compatriotas. Só tinha essa raça embaixo de prostituta. Jesus diz, os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de vocês, no reino de Deus, na frente de vocês. Por quê? Porque João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo. Vocês não creram nele, mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Mesmo tendo visto isso, o quê? A crença, o fato de que as prostitutas acreditaram, que os cobradores de impostos se renderam ao batismo de João, mesmo vendo isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Jesus
explicitamente desmascara a hipocrisia dos religiosos e revela o destino dele versus o destino dos pecadores que eles tantos desprezavam. Eles, os religiosos, caminhavam para o inferno, e as prostitutas e os publicanos caminhavam para o céu. É isso. Há uma lição para nós no desfecho deste triste episódio de obstinação dos religiosos. Olha o 33. O 33 inteiro. Eles responderam: não sabemos. Então disse Jesus: agora, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Vocês não sabem, eu também não vou dizer nada para vocês. Note que Cristo nem sempre responde perguntas. Se a pergunta fosse sincera, como no caso de Nicodemos, Jesus se esforçava para mostrar a verdade. Do contrário, ele deixava a situação em suspense. Temos aqui um modelo para todos nós. Uma grande lição. Quando formos questionados ou abordados de forma insincera ou com vistas a suscitar polêmicas, não devemos responder. E aqui é necessário muito discernimento espiritual para saber quando responder e quando calar. Aqui é necessário, e eu luto com isso. Eu vou dar 2 exemplos. Não é fácil saber quando responder a Nicodemos e quando não atirar pérolas a porcos. Não é fácil isso aqui. Me lembro, pensei em 2 situações, provavelmente poderia dar mais. Mas eu me lembro de uma situação quando nós tínhamos apenas um culto. Era um culto aqui de manhã e seguia-se a escola bíblica dominical. E eu estava no meu gabinete me preparando para subir aqui na plataforma e então desempenhar as atividades sobre as quais eu estou responsável. E uma pessoa entrou no gabinete e começou a arguir determinado ponto de uma maneira incisiva, de uma forma incisiva e tal. O Senhor esvaziou a cruz, quase que me insultando. E eu, que tinha menos experiência do que hoje, não que eu tenha muita hoje, mas eu tentei refutar o argumento dele. Que tolice da minha parte. Que tolice, com uma responsabilidade enorme a cumprir. Alguns minutos depois, eu tentei engajá-lo e tentei mostrar que o argumento que ele estava trazendo contra mim não se sustentava. Enfim, ele não queria me ouvir e nós tivemos aquele embate lá dentro e eu subi para pregar abalado. Eu subi muito abalado e eu tirei uma grande lição para mim. Nunca mais eu vou debater com ninguém antes do culto. A pessoa vem, digo, tá bom, tudo bem. Deixa a pessoa pensar que ganhou o argumento. Não deixa em suspense, deixa. Não tenta interagir com a pessoa. Se você suspeita que a pessoa não está interessada em saber alguma coisa genuinamente, mas a pessoa quer apenas te confrontar, isso serve para você no seu trabalho, isso serve para você na sua família. Se você nota, qual é o espírito que está por trás desta situação aqui? O que está em jogo nisso aqui? Eu devo tentar endereçar esta situação? Tá bem, meu irmão. Tá bom, o irmão acha que é assim. Essa foi uma lição que eu aprendi. Uma outra situação bem mais ampla, e eu caminho para a conclusão, para vosso alívio, é de um grande amigo meu que passou a abraçar posições progressistas e tentava me convencer da compatibilidade entre ser um bom crente e servir a um Jesus liberal. E nós tivemos inúmeros debates. Anos, isso perdurou por anos. Eu estava refletindo nisso aqui, e eu poderia dar muitos outros exemplos, mas esses 2 vieram, principalmente esse aqui. Porque eu me lembro de quanto tempo eu investi
quantas horas da minha vida eu investi escrevendo coisas. Eu me lembro de uma situação na Escócia, eu estava muito cheio de coisa, fazendo doutorado, e naquela época eu ia para o laboratório de computação à noite, e ele mandou um longo argumento para mim, e eu me esforcei para responder aquela argumentação. Passaram os dias, eu não sei quanto tempo, isso aí deve ter sido 2004, mais de 20 anos atrás. Passaram os dias, eu estou navegando no Facebook, naquela época eu andava nessas coisas. Eu estou navegando e eu encontrei ele argumentando o argumento que eu havia refutado. Aquilo foi um choque para mim, esse cara não está interessado na verdade. Esse cara não está interessado em saber a verdade. Esse cara está interessado em fazer a sua própria vontade. Eu estou perdendo o meu tempo. Uma grande lição para mim. Mas, infelizmente, como eu sou tardio em aprender, eu continuei ainda. Voltei para o Brasil. Eu amo essa pessoa, é alguém precioso. Mas eu continuei em vários bate e volta, vários diálogos, eu continuei até o dia que a ficha caiu para mim, eu estava lendo Tito 3,10, olha que texto precioso, foi libertador para o meu coração, Tito 3,10, diz assim, quanto aquele que provoca divisões, adverte-o uma ou duas vezes, depois rejeita, NVI. Ao homem herege, aqui é a CF, ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Evita. Não adianta dialogar e arrazoar, é melhor deixar a pessoa naquela situação, porque ela quer aquela situação, ela ama aquela situação. Eu aprendi a duras penas que não adianta debater com crentes liberais. Eles não têm interesse na verdade, mas sim fazer a sua própria vontade. É inútil, é desperdício de tempo, é em vão que você debate com pessoas que não estão interessadas em aprender a verdade, em serem santas. E essa é a lição, a segunda lição que nós vemos desta manhã. Nem eu tampouco vos direi com que autoridade faço essas coisas. Que possamos aprender da palavra do Senhor e crescermos em sabedoria, em nome de Jesus. Amém.